Fala, nação! Bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje a gente vai falar ali sobre o Bruno Henrique. Várias mesas redondas estão debatendo sobre a condenação do Bruno Henrique, né? Tem R$ 1.000 e os caras estão pegando pesado com o Bruno Henrique. Bora dar uma olhada na reação deles juntos e vamos conversar sobre isso. Mas antes disso, nação, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar aquele like para fortalecer por aqui. Como o canal é novo, né? Isso vai ajudar bastante aqui esse canal a crescer. Créditos aos canais Jogo Aberto e Placar. Bora dar uma olhada. E ele ficou apenas na multa pecuniária. Chico Garcia. A gente tem alguns problemas aí nessa sentença, porque, infelizmente, o nosso Código Brasileiro de Justiça Desportiva, ele não está devidamente atualizado com o momento que nós estamos vivendo em relação às apostas esportivas. E aí, quando você, quando os advogados, eles encontram lá as chamadas brechas na lei ou uma possibilidade jurídica de poder defender a sua causa, eles conseguiram fazer isso nesse caso. Porque o artigo 243, ele diz que o jogador ele não pode prejudicar o próprio clube com a atitude que ele tomou. Na medida em que o Flamengo orientou a tomar o terceiro cartão amarelo, a gente pode discutir se isso é ético ou não, mas sabemos que acontece, ele não prejudica o Flamengo. O Flamengo orientou ele a tomar o cartão. Então, esse artigo acaba caindo. O 243A é ele interferir no resultado da partida. Um cartão amarelo interfere no resultado da partida? São esses meandros da lei que os advogados se baseiam para poder entender que ele foi absolvido. Agora, dito isto, todo esse parênteses, perdemos uma grande oportunidade. Porque no momento em que ele combina uma aposta com o seu irmão, ele comete um crime. Inclusive, denunciado e será julgado na justiça comum, podendo pegar 6 anos de reclusão. Mas a justiça desportiva, com base num código que está desatualizado, encontrou um mecanismo de absolvê-lo. Sendo que, inicialmente, ele tinha sido condenado com 12 jogos. Ou seja, tinha base para condenação também. Acho que perdemos uma grande oportunidade de moralizar o que está acontecendo diante dos nossos olhos. Eu fiz uma colocação aqui na primeira parte do programa sobre se esse julgamento fosse em outro momento da temporada, não na reta final de Libertadores e Brasileirão, se talvez teria sido a mesma decisão. A gente não sabe, ouvimos, os argumentos foram colocados, mas assim, realmente é um caso que demorou para ser julgado, que passou por efeito suspensivo, que teve vistas no processo e que chegou a uma conclusão de multa. Outros jogadores, por coisas muito mais leves do que essa, tomaram 2, 3 jogos. Então, eu concordo com o Chico. Infelizmente, a lei é desatualizada. Eu tomo muito cuidado na hora de comparar o caso do Bruno Henrique com os envolvidos na máfia das apostas, porque, na minha opinião, são coisas diferentes. Deixando muito claro aqui, tá? Porque já começa a cortar, tá passando pano. Muito pelo contrário. Bruno Henrique errou, não à toa foi indiciado pela Polícia Federal e na vara criminal pode ser responsabilizado, porque é fraude. Deixando muito claro aqui. Na justiça desportiva, por que eu tomo cuidado na hora de comparar os dois casos? Na máfia das apostas, era uma quadrilha especializada em que o único objetivo dos caras era subornar, era aliciar, para que eles ganhassem dinheiro e o jogador também tomando amarelo. E aí sim, o único motivo do cara ele tomar amarelo, tomar vermelho, era ganhar o dinheiro junto com esses caras. Ele ganhar o dinheiro e os caras ganharam milhões ali, como ganharam a quadrilha criminosa. Então tem uma diferença grande aí entre esse caso e o do Bruno Henrique. Que aí o do Bruno Henrique é um caso de que, óbvio que tá errado, tá? Pelo amor de Deus, óbvio que tá errado. Mas ele toma amarelo, já ia tomar amarelo de qualquer forma para tomar o terceiro, né? E depois enfrentar o Palmeiras, se eu não me engano, que desfalcou contra o Fortaleza, que ia enfrentar o Palmeiras. Ele toma esse amarelo e avisa um familiar que ia tomar o amarelo no jogo e esse familiar se beneficia com isso. Crime, tá? Fraude. Só que na justiça desportiva, como o Chico falou, são coisas muito diferentes. Por isso que eu não comparo, por exemplo, com o caso de Aleph Manga, com o caso de Bauerman, que essa era uma quadrilha criminosa que fez a máfia das apostas. Dito isso, uma vergonha, cara, na minha opinião, assim, o Bruno Henrique fazer isso é crime, fraude, crime, Polícia Federal indiciando. Então aí eu não questiono muito a justiça desportiva, mesmo achando a pena leve, tá? Mas eu acho que é a culpa desses artigos desatualizados. Só que na criminal a gente tem que ver o que vai acontecer. Edu. Lamentável, eu falei já aqui que não ia dar em nada. Você pega, independente do auditor aí, a gente viu que na internet tem ele torcendo para o Flamengo, com a camisa, independente disso. Eu acho que ele tinha que, de repente, se afastar. Falar, não, eu sou suspeito de julgar esse caso, porque eu torço para um time, eu estou lá, então, de repente, pode acontecer.
E aí ele absolve o Bruno Henrique. Para mim é triste, é lamentável, vergonhoso para o futebol brasileiro e para a sociedade. Ele abre um precedente de que hoje todo mundo pode apostar que não vai acontecer nada na justiça desportiva. Na minha opinião, é igualzinho o Sgarbi. É igualzinho o Eduardo Balma, o Aleph Manga, é tudo igual. O cara tinha uma informação privilegiada e foi lá e avisou e apostou. Então, para mim, não tem diferença nenhuma. Vergonhoso, lamentável que o STJD fez ontem. Mas Edu, não tô falando que... Eu acho que são casos que a gente tem que tomar cuidado para... Rapaziada, do Dracena tá muito louco. Né? Porque assim, o Bruno Henrique ele foi condenado pela justiça esportiva. Ele vai pagar 100 mil. Ele não cometeu o crime de manipulação de jogos, né? Então, é totalmente diferente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Comparar por conta do que acontece. Era uma quadrilha criminosa no E qual a caso. diferença de uma quadrilha e de uma pessoa que você está falando? Edu, no caso era uma quadrilha criminosa que movimentava milhões e o único objetivo do cara tomar o amarelo, tomar o vermelho no jogo era beneficiar esses caras. O do Bruno Henrique eu chego Por ali. que você acha que o Bruno Henrique avisou o irmão? Então, e por que o irmão foi lá numa casa de apostas e Mas apostou? é exatamente isso que eu tô falando. Eu só digo que o cartão... Você por isso tem que o que Chico... cuidar. O atleta, ele produz tudo dentro do futebol. Ele produz os gols, as assistências, as jogadas, os cartões, mas eu as tô falando... defesas. Sim, mas, ô Capelães, calma aí, eu tô falando baseado justamente Não é sobre na... apostar, gente. Apostar qualquer pessoa pode fazer isso. É apostar sabendo que aquele resultado pode beneficiar Mas eu alguém. falo na justiça desportiva. Existe a brecha, como o Chico falou. Esse é o grande erro. Existe essa brecha. É diferente de um caso e foi iniciado pela Polícia Federal. Aí Eles outra entenderam coisa. que não houve impacto esportivo. É isso. Só vou colocar uma coisa aqui que eu acho relevante, não pela desconfiança de nenhum auditor, tá certo? Assim como a gente não desconfia de nenhum jornalista, da opinião de nenhum jornalista, de nenhum dirigente, nenhum árbitro, se você souber qual é o clube pelo qual ele torce, né? Só vou lembrar o caso da Adriana Taborza, que era a chefe, a presidente da Associação Brasileira, da Autoridade Brasileira de Controle Antidopagem. Autoridade Brasileira de Controle Antidopagem, para falar certinho como pouca gente falou, certo? Que apareceu numa torcida mista num jogo Palmeiras e Flamengo de 2016, ela, filha de palmeirense, os filhos rubro-negros. Ninguém tem essa informação, eu é que estou falando. Ninguém precisa confirmar, tá? O Rodrigo Ayashi, ontem, nenhum problema. Mas ele é aquele auditor que aparece na arquibancada da torcida do Flamengo fazendo assim. Só estou falando porque quando teve o caso da Adriana Taborza, jogaram contra a honra da presidente da Autoridade Brasileira de Controle Antidopagem. Então é muito importante lembrar que as pessoas têm história. E eu não estou colocando em questão a competência do auditor. Ô, Bonitão, a partir do momento que você vem com essas informações dizendo que ele estava com a camisa do Flamengo fazendo o gestinho, você está julgando sim a competência do cara. Então não vem dizer que você não está julgando, não. Olha, galera, eu tô vendo que a mídia tá pegando muito pesado. O Bruno Henrique, ele foi julgado, ele foi condenado e ele vai pagar 100 mil. O que estava sendo julgado ali na justiça esportiva era essa questão que se ele prejudicou o time. Ele não prejudicou o Flamengo. O próprio Flamengo chegou lá e falou, olha, ele não prejudicou a gente, foi a gente que pediu. Então não tem nada, porque vocês querem que o Bruno Henrique seja colocado como exemplo. Ele não fez nada disso. Ele não fez manipulação de jogos. Edu Dracena falando que o cara, que é a mesma coisa do que fez ali aquela quadrilha do Aleph Manga. Os caras roubavam dinheiro. Os caras ganhavam dinheiro. O Aleph Manga ganhava dinheiro com isso. O Bruno Henrique não fez isso. O Bruno Henrique foi burro. Isso que ele foi. Tem outro jornalista também metendo pau no Bruno Henrique. Bora dar uma olhada junto aqui. E olha quem foi. Olha quem foi. Quem foi absolvido foi o Flamengo, não foi o Bruno Henrique. Isso é nojento. Dá vergonha de ser brasileiro nessas horas. Nesse país o crime compensa. A decisão do STJD foi nojenta. Pega a taça e dá logo pro Flamengo. Olha o que Sormani falou. Bora ver junto aqui. Ninguém vai ouvir o que eu tô falando. Ninguém vai ouvir o que eu tô falando. Porque o que interessa é a camisa do Flamengo. Quem foi absolvido foi o Flamengo, não foi o jogador. Quem foi absolvido foi o Flamengo. Porque se esse jogador tivesse com a camisa de um outro clube, não seria absolvido. A menos que fosse Flamengo, Palmeiras. Vai falar Corinthians. Corinthians. Entendeu? Bota ele com a camisa do Santos pra ver o que acontece. O que aconteceu com o Bauerman? Ficou mais de um ano.
Mais de um ano suspenso. Ah, gente, tem dó, pô. Isso é uma vergonha. Isso é nojento. Nojento, dá vergonha de ser brasileiro nessa hora. Porque nesse país o crime compensa. O crime compensa. É uma vergonha. Nojento. A decisão do STJD de ontem foi nojenta. Pega a taça e dá logo pro Flamengo, porra. É isso que vocês querem? Pega a taça e dá logo. Aliás, eu mandei uma mensagem pro advogado, seguinte: ninguém vai fazer nada. Vocês vão aceitar essa decisão do STJD? Passivamente. Exatamente. Vocês não vão recorrer ao TAS. Ninguém vai fazer nada. E a justiça comum não vai fazer nada. Vocês vão aceitar isso? Essa vergonha? Essa putaria que foi feita ontem? Meu Deus, o cara comparou também com a quadrilha. Mais uma vez, o Bruno Henrique não cometeu manipulação de jogo. Não tem nada a ver com o que aquela quadrilha fez. Não tem nada a ver. O Bruno Henrique não fez nada disso por dinheiro. Novamente, ele foi burro. Burro. Bora dar uma olhada também. Foi que falou o André Rizek. Olha que o André Rizek gosta de falar mal do Flamengo. Mas bora olhar junto aqui. Olha aí, galera. Pra mim, a situação do Bruno Henrique está muito clara. E todo esse barulho que está acontecendo é causado por desinformação, clubismo e indignação fácil. Falam, tem que punir. Claro que tem que punir. Mas qual é a lei para punir? Eu fui convencido pela defesa do Flamengo, que foi coerente e impecável nos seus argumentos. Acho difícil rebater a defesa do Flamengo, como também acho que o relator do caso achou a solução que dava, que é a multa máxima de 100 mil. Isso é o que eu penso. Para mim, o caso é assim. Por que vocês estão detonando o Bruno Henrique? Eu apenas li um pouco. Eu fui lá, li ali essa parte do julgamento dele toda, né? O artigo ali. Eu apenas fiz isso. Por que jornalistas que são pagos para isso não fazem, não vão lá, vão ler, mas preferem falar mal? Aí entra aquela questão, galera. Será que eles estão fazendo isso para crescer como jornalista? Porque falar mal do Flamengo dá ibope, né? Falar mal do Flamengo dá ibope. E eu fico com essa, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar aquele like para ajudar a impulsionar esse vídeo. Valeu, nação!